A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo. Querida irmã, querido irmão do setor Santana e Sagrada Família da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda. Queridas comunidades, estamos vivendo um tempo de dificuldade, um tempo chamado tempo da pandemia. Estamos isolados em nossas casas, muitas vezes amargurados, assustados ou desesperançados. Hoje, quarta-feira, iniciamos um olhar atento às comunidades de Mateus. Eu lhe convido a abrir o Evangelho para juntos e juntas olharmos a boa notícia anunciada por essas comunidades. Comunidades que também tiveram muitas dificuldades no seu tempo. Muitas. Porém, nos testemunhou algo precioso. Olhar para Jesus, seguir Jesus, é fundamental. Manter a esperança. O nosso olhar se dirige a Jesus. Então, a você que está na sua casa, hoje iniciaremos este diálogo em casa com as comunidades de Mateus. O anúncio da boa nova de Jesus de Nazaré, o Cristo, segundo o evangelista Mateus. Tentarei apresentar esse nosso diálogo de forma calma, para que nós possamos abrir a nossa Bíblia e poder acompanhar. Então, para iniciarmos o nosso encontro, invoquemos o Deus da vida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Em um minuto de silêncio, no seu coração, peça as luzes do Espírito para ajudar a ler, entender, aprofundar e entrar na dinâmica das comunidades de Mateus. Podemos iniciar a nossa conversa. Em primeiro lugar, como nasceu o Evangelho de Mateus? O pretexto histórico de Mateus, ele foi constituído pela crise e pela reação originadas durante e depois da Guerra Judaica, que aconteceu entre os anos 66 e 73 depois de Jesus Cristo. A cidade de Jerusalém foi completamente destruída. E dizer que a cidade de Jerusalém foi destruída significa também dizer que o centro da fé
do povo judeu, do povo judaico, foi destruído. Depois de ter arrasado a cidade e incendiado o templo, Tito declara a Judéia como terra inóspita, onde não é possível mais morar. E o que acontece com essa população? Alguns conseguem fugir, mas a maioria dos grupos serão destruídos também pelas espadas do exército romano. Então, com a guerra, muitas comunidades dos judeus cristãos que viviam na Judéia fugiram para a Galiléia, Síria e outras cidades vizinhas. Encontramos esta memória, abramos a nossa Bíblia. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: ao ouvir que João havia sido preso, ele voltou para a Galiléia. E deixando Nazara, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, nos confins de Zabulon e Neftali, ao norte, na região conhecida como Galiléia. Olhamos o versículo 16. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte, surgiu uma luz. Vejamos o versículo 24 e 25. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, de modo que lhe traziam todos os que eram acometidos por doenças diversas e atormentados por enfermidades, bem como endemoniados, lunáticos e paralíticos. O texto guarda a memória destas regiões onde estavam estas comunidades, as comunidades de Mateus. Nesses locais, elas se misturaram com outras comunidades de cristãos galileus, que já conheciam o Evangelho de Marcos. A nossa Bíblia apresenta como o primeiro evangelho o Evangelho de Mateus. Mas sabemos que quando o Evangelho de Mateus nasceu, o Evangelho de Marcos já existia. E o Evangelho de Marcos, provavelmente, com muita certeza, ele foi fonte para que Mateus escrevesse o seu Evangelho. Convido você a olhar agora, a olharmos um pouco do chão destas gentes, do cheiro delas e da história delas. Como eram essas comunidades? Como estavam estas comunidades quando o Evangelho de Mateus foi escrito? O que provocou Mateus a escrever o seu Evangelho? A comunidade vivia uma profunda crise de identidade. Primeiro, devido à reorganização do judaísmo,
que se iniciou após a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70. O lugar de prestação de culto, da oração, das romarias, não existia mais. Esse povo perdeu o referencial religioso. No ano 66 depois de Cristo, os judeus da Palestina revoltaram-se contra a ocupação romana. A guerra entre judeus e Império Romano acabou por volta do ano 73 depois de Cristo, quando a imponente fortaleza de Massada caiu em mãos dos romanos. A fortaleza que guardava a cidade de Jerusalém foi conquistada pelos romanos. A terra estava arrasada. Imaginemos, né? Guerra arrasa, acaba com tudo. Jerusalém era um monte de ruínas. Os grupos judaicos que tiveram importante atuação política e religiosa na época de Jesus, como os saduceus, os zelotas ou os essênios, desapareceram. Foram todos mortos. O único grupo que permaneceu organizado foi o grupo dos fariseus. E agora, agrupados em torno das sinagogas. Por que este grupo permaneceu? Porque foi o grupo que, no período da guerra, como vimos anteriormente, estamos vendo, eles fogem de Jerusalém. Fogem para outros locais. Esse movimento é chamado movimento de diáspora. Eles vão em busca de outros locais para não serem mortos e assassinados. E chegando nesses locais, eles começam a reorganizar a vida. Também tinha um outro grupo que estava organizado. Um grupo novo, recém-iniciado. Esse grupo era o grupo das comunidades judaicas da diáspora, em cidades fora da Palestina, espalhada pelo Império Romano. No meio de todos esses acontecimentos também estavam as comunidades dos seguidores e seguidoras de Jesus de Nazaré. Então, no meio desses espalhados, desses que fugiram, estavam também aqueles e aquelas que seguiam Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que identificava a sua fé com Jesus de Nazaré. Essas comunidades de judeus convertidos ao cristianismo buscavam viver a universalidade da mensagem de Jesus. A situação dessas comunidades era muito particular, pois em sua missão
acolher outras pessoas que vieram do mundo helenista, chamado mundo pagão. Então, estas comunidades de judeus convertidos, muitas delas se abrem também a outros povos, a outras pessoas que querem, que desejam aderir à fé, que desejam aderir à fé de Jesus de Nazaré. Porém, os escribas e fariseus, reunidos numa cidade chamada Jâmina, por volta do ano 80, convocaram os líderes que sobraram do antigo sinédrio e fizeram uma espécie de concílio, buscando reformar e reorganizar a religião de Israel diante do desafio colocado pela destruição do templo. Então, o grupo de judeus, aqui nós estamos falando de judeus não convertidos, ou seja, daqueles que mantiveram a fé no judaísmo, no ano, mais ou menos entre o ano 80, eles convocam uma grande assembleia, com o objetivo de não termos mais o templo. Jerusalém foi destruída. Jerusalém foi destruída. O nosso local de oração, o nosso local de prestação de culto, o nosso local de oferecimento dos holocaustos não existe mais. E agora? Como continuaremos? Não podemos mais oferecer os nossos sacrifícios, não podemos mais ter as nossas peregrinações, não podemos mais nos reunir no nosso local sagrado. E agora? O que faremos? Então, este grupo eles resolve que no lugar do culto centrado nos sacrifícios, agora eles deverão ter uma prática religiosa que tem como centro a observância da lei e o culto nas sinagogas, em torno da palavra de Deus. Esta reorganização, iniciada em Jâmina, permitiu que o judaísmo sobrevivesse. Os escribas e fariseus, naquele momento chamado de rabinos, buscaram uniformizar a religião judaica. Tomaram decisões importantes e radicais. Organizaram a lista de livros sagrados para o uso nas sinagogas. E a língua do culto passou a ser o hebraico.
Então vocês percebem que este grupo de judeus que sobreviveu à destruição de Jerusalém, eles procuram reorganizar a religião judaica, não tendo mais como referência o templo. Agora, o culto, o local do culto, as sinagogas. E a reorganização da religião em torno da observância da lei. E quando falamos aqui lei, no contexto judaico, são os 5 primeiros livros da Bíblia, onde se encontra a lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Dessa forma, foi esta forma que este grupo reorganizou a sua vida. As decisões dos rabinos repercutiam dentro das comunidades cristãs, provocando tensões e conflitos. Mas por quê? Eles não eram judeus? Outro grupo, não é grupo convertido, cristãos? Por que as decisões dos rabinos repercutiam dentro das comunidades cristãs? Nesse momento, cristianismo e judaísmo não estavam divididos. O cristianismo, ou seja, a fé professada em Jesus, aqueles que professavam esta fé continuavam vivendo no mesmo grupo. Então, cristãos e judeus não estavam separados. Isto só vai acontecer depois, quando eles são expulsos das sinagogas. E o Evangelho de João vai refletir isto muito bem. Nesse momento, judeus e cristãos continuam convivendo no mesmo espaço, celebrando no mesmo espaço. Então, buscando preservar a identidade judaica e impor a sua visão religiosa aos outros, eles se fecharam totalmente aos diferentes grupos e correntes dentro do judaísmo da época. Então, nesse momento, começa um fechamento cada vez maior dentro do grupo dos judeus. Desta forma, o que acontece? Após, como eu disse anteriormente, eles resolveram expulsar do culto, nas sinagogas, todas aquelas correntes contrárias aos ensinamentos dos fariseus. Dentro destas estavam os judeus, homens e mulheres, que aceitavam Jesus de Nazaré como Messias, prometido por Deus e esperado por tantas gerações. Avançando mais um pouco, as comunidades de Mateus
viviam uma grande crise que se concretizava nos aspectos da vida. Tudo isso. Pós-guerra, fuga, reorganização do judaísmo, que vai afetar diretamente a esses e a essas que se convertem ao anúncio de Jesus. Isso tudo vai gerar uma grande crise. E essa crise foi uma crise política. O Império Romano venceu o povo judeu, destruiu o templo e a capital, Jerusalém. Gerou também uma crise cultural. A identidade cultural estava ameaçada. O referencial da terra, da casa, do cotidiano foi massacrado. Uma crise religiosa. O local oficial do culto já não existia mais. Roma destruiu a casa de oração. Pois é. Também, por outro lado, as diferenças entre judeus e cristãos chegaram a ponto de ruptura. Não conseguiram mais conviver. Esse grupo, o grupo de judeus, após a reforma, toma esta decisão de expulsarem todos aqueles e aquelas que não professavam aquilo que os fariseus falavam. Então, viver a fé em Cristo passou a ser considerado um crime contra o Estado romano. E também viver a fé em Cristo passou a ser também um crime contra o judaísmo. Porque os seguidores e seguidoras de Jesus professavam que Jesus é o Messias. Em Jesus de Nazaré, Deus realizou a promessa que fez aos pais, que foi anunciada pelos profetas. Foi gestada, guardada na memória, na fé desse povo. E em Jesus, Deus realiza a promessa. Então, para fixarmos nesse contexto, quem sobreviveu? Dois grupos de judeus: os fariseus e os seguidores de Jesus de Nazaré, remanescentes da invasão romana e destruição de Jerusalém. São aqueles que fugiram da guerra, aqueles que conseguiram escapar da guerra. Esses dois grupos tinham ideias e práticas completamente diferentes, provocando paulatinamente a ruptura
da vida e da convivência. O Evangelho de Mateus foi escrito neste período, em meio a muitos conflitos. Muitos. Isto aqui é importante. Qual é o objetivo? Qual o objetivo que Mateus tinha para escrever o seu Evangelho? O que ele queria alcançar? Então, Mateus tem o objetivo de ajudar as seguidoras e os seguidores a distinguirem o caminho e a boa nova de Jesus em tempos difíceis. Talvez poderíamos nos perguntar, hoje, quando abrimos o Evangelho de Mateus, quando atualizamos estas palavras, esta boa nova que está contida nesse Evangelho, que Mateus tem a dizer a nós. Nós, homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças, seguidores e seguidoras de Jesus. Jesus de Nazaré, o Cristo. Mateus quer nos ajudar hoje, em tempo de Covid, ajudar a nós também a distinguir o caminho e a boa nova de Jesus nesses tempos difíceis. Os judeus fariseus, eles centralizavam a conduta da fé no segmento da lei, ao pé da letra. E procuravam também impor a sua prática aos cristãos. E esta imposição faz com que os cristãos buscassem outros caminhos. O Evangelho de Mateus mira, aponta as suas comunidades. Mateus escreve para as suas comunidades, animando-as para que permanecessem firmes no seguimento de Jesus e não esmorecessem frente às pressões dos fariseus. Mateus mira as nossas comunidades, espalhadas no setor de Santana e Sagrada Família. Mira as nossas comunidades nos apresentando a boa nova de Jesus, para que nós também
no contato com esta boa nova de Jesus, possamos nos animar e, nos animando, permanecer firmes no seguimento a Jesus, mesmo diante, vivendo, experimentando tempos difíceis. No contexto de Mateus, o que Mateus faz na sua obra, no seu evangelho? Ele reconta toda a história de Jesus de uma forma tal que seus discípulos sentissem, percebessem, discernissem, distinguissem que Jesus de Nazaré ele era o Messias, o novo Moisés. Que somente Jesus de Nazaré é o Messias. Aquele anunciado desde o início. Mateus é escrito para reafirmar a certeza básica da fé. E qual é essa certeza básica da nossa fé? Qual é essa certeza básica para Mateus? Jesus de Nazaré é de fato o Emanuel, o Messias de Deus. Essa certeza permitia afirmar que em Jesus Deus estava com a comunidade até o fim dos tempos. Abra a Bíblia. Mateus, capítulo 28, versículo 20. É o último versículo do Evangelho de Mateus. E ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é uma promessa qualquer. Não é uma manifestação qualquer. É o próprio Jesus dizendo a esses e a essas comunidades, a nós: permanecerei convosco até o fim dos tempos. É o próprio Jesus que nos dá esta garantia. A garantia da presença de Deus em nosso meio. Da presença de Deus nos auxiliando, nos acompanhando, abrindo nossos olhos, ajudando-nos a abrir os olhos, os ouvidos e o coração para também abrirmos completamente a nossa vida a esta novidade, a esta boa nova anunciada por Jesus.